Se você está chegando aqui no canal Benefício INSS pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você já é inscrito e me acompanha aqui no YouTube, meu muito obrigado, meus agradecimentos. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como funcionava o esquema do mensalão do INSS. É assim que foi apelidado esse esquema. Por que mensalão? Porque tinha mesada. Alguns deputados e senadores estavam recebendo mesadas de entidades associativas. Foi esse nomezinho que eles deram, para não dizer sindicatos, né? E aí, para mudar um pouquinho, dar uma característica mais leve, aí coloca entidades associativas. Na verdade, são sindicatos, a maioria, a grande maioria. E eles se aproveitaram demais desse tipo de fraude. Então agora eu vou trazer aqui para vocês, com um áudio de TV da Rede Band, como era que funcionava esse esquema aqui. Vamos escutar aqui para você entender direitinho como é que os deputados e senadores se envolveram nesse esquema. Estavam recebendo mesadas mensais, em média, de R$50 mil. Cada senador envolvido e deputado estava recebendo mais ou menos esse valor, R$50 mil por mês, que é maior do que o salário que eles recebem na Câmara de Deputados ou no Senado, e se passaram para esse papel ridículo, né? Em torno de 15 a 20 parlamentares. Então vamos escutar aqui primeiro a reportagem para vocês entenderem melhor como funcionava o esquema. Um escândalo que parece interminável. A investigação aponta que políticos recebiam mesadas de associações envolvidas no esquema dos descontos criminosos no pagamento de aposentados. Propina que chegava a R$50 mil por mês. 50 mil. A investigação encontrou digitais de parlamentares que tinham alguma influência no INSS. Investigadores apontam que políticos recebiam mesadas de associações para atender interesses das entidades. Valores que, em média, chegam a R$50 mil por mês. Entre deputados e senadores com mandatos, pelo menos 15 estariam envolvidos. No alvo estariam parlamentares do PDT, partido que comanda o Ministério da Previdência, mas também de outras siglas da base do governo e até da oposição. Investigadores afirmam que os políticos recebiam dinheiro das associações e até de instituições financeiras para facilitar o acesso aos dados dos aposentados por meio de indicações de servidores no INSS e também para aliciar o comando do Instituto. A cúpula que comandava o INSS quando o escândalo estourou é suspeita de receber propina para liberar os dados dos aposentados. Dirigentes das associações investigadas prometem colaborar com as investigações nos depoimentos que vão prestar à Polícia Federal e expor a influência de políticos. Vocês escutaram aí, né? É inacreditável. Como é que pode, né? O parlamentar, deputado e senador já tem um salário excelente, um salário de quase R$50 mil, com tudo pago, tudo grátis, passagem aérea, estadia, auxílio paletó, auxílio moradia, previdência privada, aposentadoria aos 8 anos de mandato, aposentadoria vitalícia, assistência médica, assistência educacional para ele e para a família toda, acesso à saúde, aos melhores planos de saúde. E essas criaturas ainda não se contentam com tudo isso, ainda topam participar de um esquema para tirar dinheiro do beneficiário que está ali num sufoco, está ali vivendo uma vida difícil, a maioria. Tem uns aposentados que têm uma vida tranquila financeiramente? Tem, porque não conseguiu isso com dinheiro de aposentadoria, porque dinheiro de aposentadoria é apenas um complemento. Mas a grande maioria não tem nada e vive apenas do valor do benefício que recebe todos os meses. E aí chega esses caras que têm tudo nas mãos, inclusive chegaram lá no Congresso, na Câmara de Deputados e no Senado, por meio do voto dessas pessoas humildes, dessas pessoas sofridas, né? Dessas pessoas batalhadoras, pessoas honestas que conseguiram seu benefício com muita luta, muito trabalho, contribuindo para o INSS. Todo mês o INSS ia lá e descontava um valor para o beneficiário ter direito ao benefício.
e quando está recebendo aquele dinheiro pouco, que não é muito sacrifício, o governo sempre tentando reduzir, né? Aí chega uns caras desses que estão aí vivendo no bom e no melhor, tem a coragem de sacar dinheiro, roubar dinheiro dos beneficiários. Quantos beneficiários não tem aí acamados, doentes, lutando para comprar medicamento, lutando para fazer a feira do mês, e esses caras que têm tudo e pela ganância de ter mais e mais dinheiro vai e torna pior a vida de milhões de beneficiários, como eles fizeram, né? É inacreditável como o ser humano é ambicioso, né? Ao ponto de chegar a fazer isso, né? O que eu mais fico indignado é que o ministro atual do INSS, ele era secretário-geral do INSS. O ministro anterior, que saiu, que foi colocado pelo governo L, pelo presidente L, foi colocado lá, e o presidente anterior do INSS, que também foi colocado e nomeado pelo presidente L, por indicação do ex-ministro, os dois estão sendo investigados, saíram da direção, mas ainda ficou um cara lá dessa direção antiga, que estava no meio de tudo isso acontecendo, que é o ministro atual. Vamos escutar ele falando aqui, o ministro atual da Previdência Social, que fazia parte da gestão, que tinha um ex-ministro e o ex-presidente que foram demitidos. Ele continuou e foi promovido de secretário executivo do INSS para ministro do INSS. E olha só o que ele fala aqui. Isso é que deixa a gente indignado. Olha só o que é que ele vai falar aqui. Ele vai dizer, aqui numa entrevista, que vão ficar poucas associações, vão ficar só as boas. Poucos sindicatos vão ficar descontando dos beneficiários. Ele ainda quer que fique sindicatos e algumas associações ainda descontando dos beneficiários. Vê se dá para entender uma coisa dessa. Depois de todo esse escândalo, ele ainda quer que fique tendo descontos em folha de pagamento do INSS por algumas entidades, tipo sindicatos e algumas associações, porque, segundo eles, vão ficar somente as boas. Vamos escutar ele falando aqui para você se surpreender com essa fala desse ministro atual do INSS. Acho que ao final de tudo, ficarão poucas e boas associações fazendo esse trabalho de atendimento aos aposentados. Aí ele chega a dar uma engolida de atendimento aos aposentados. Isso não dá certo, pessoal. Não é para sindicato estar descontando direto do INSS. Sindicato é uma categoria à parte. Se o beneficiário quiser contribuir, ele contribui à parte. O sindicato gera um boleto e ele paga esse boleto pelo celular mesmo, de casa. Se não tiver celular, vai numa casa lotérica, paga o boleto no mês que ele quiser. Se ele tiver naquele mês sem condições de pagar, ele não paga. Ele faz esse acordo com o sindicato lá que ele quiser, se ele quiser pagar. Então é assim que tem que ser. Não é para ser obrigatório que o INSS desconte contribuição sindical, não. Contribuição sindical se faz na sede do sindicato. O sindicato gera um boleto e o próprio contribuinte paga. Se ele for beneficiário do INSS e quiser ainda continuar contribuindo com o sindicato, que ele acha que merece, que eu acho que são pouquinhos beneficiários, ele faz isso à parte, por fora do INSS. O INSS não tem nada a ver, o INSS não tem que estar descontando contribuição sindical no desconto direto na folha de pagamento do beneficiário do INSS. É por isso que gerou essa fraude toda aí. E é por isso, pessoal, que muitos parlamentares de esquerda, todos de esquerda, agora eu vou citar, não, tiveram 2 de direita, que se dizem que são de direita, todos de esquerda, eles votaram para derrubar uma medida provisória 871 que o governo anterior, o governo B, editou e virou lei, e eles lutaram, porque diz que dificultou os sindicatos
fazer descontos direto na folha do pagamento do beneficiário. Aí eles lutaram para derrubar essa MP. Dá uma lida aí na MP 871 de 2019. Então esses parlamentares que estão envolvidos aí nesse mensalão, eles lutaram junto com outros, foram convencendo, todos de esquerda, só 2 de direita, só 2 que se diziam que era de direita, né, e que não era, na verdade, que conseguiram derrubar essa MP, essa lei que já estava lá, freando esses descontos de sindicatos no pagamento dos beneficiários. Aí eles conseguiram derrubar no finalzinho de 2022, quando o governo anterior estava saindo, né? Aí eles conseguiram derrubar, deixar o caminho aberto. E como vocês viram aqui na fala da reportagem aqui, eles armaram um esquema com caminho aberto, pressionavam o INSS com... Tem documentos, nessa reportagem mostra documentos de um dos maiores sindicatos que tem, eu não vou citar o nome aqui, que está em investigação, né, que forçou o INSS a abrir caminhos. 36 mil beneficiários eles cadastraram num só dia. E quem estava lá na frente do sindicato são pessoas do mesmo esquema, que era o ex-ministro anterior, o presidente anterior, que inclusive pela Justiça, pela Polícia Federal, ele foi afastado do cargo, e agora assumiu o secretário que estava também nessa mesma equipe, o secretário executivo do INSS subiu agora para cargo de ministro e está aqui dizendo que agora só vai ficar as boas. Dá para entender isso? Então, nesse vídeo de hoje é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês ficarem por dentro como era que era feito o esquema. Essa fraude se formou, pessoas grandes de dentro do Congresso, né, deputados e senadores, e vamos ver onde é que vai parar essa investigação, essa CPMI, o que é que vai dar. Até o momento ninguém foi preso. Está todo mundo suspeito, as investigações andando a passo de tartaruga e ninguém foi preso até o momento. Ok? Então a informação de hoje nesse vídeo é essa. Muito obrigado por você que acompanhou as informações até aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Espero nos encontrar nos próximos vídeos. Até breve.